Boa noite, estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, programa número 75, edição 75 do programa Direito em Pauta, e hoje recebendo o querido e ilustre Dr. Renato Borelli. Dr. Renato Borelli, professor Borelli, boa noite aos nossos amigos aí que já vão entrando, Isaías, Claudomiro, Berê, a Beth, Eduardo, boa noite a todos vocês. E hoje a gente recebe o juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Dr. Renato Borelli, que já foi juiz no TRF5, e hoje a gente vai falar sobre a crise no serviço público. Doutora Luciana Pereira, bem-vindos aí à nossa live semanal, nosso programa Direito em Pauta. E hoje edição 75. Vamos tratar desse assunto interessante, crise no serviço público, entender o que significa isso, o que isso interfere no nosso dia a dia, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação, quais são os gargalos do serviço público, e tratar desse assunto de uma maneira bastante profunda com o professor Renato Borelli, que é fera no assunto. O professor Borelli já está por aqui, já o chamo para participar, já envio o convite, estou acenando para ele. Boa noite. E é uma honra ter o professor Renato Borelli no nosso programa de edição número 75 do programa Direito em Pauta. Com grande alegria a gente começa o programa, já vou encaminhar aqui por Dr. Borelli, convite para ele participar. Já mandei. Dr. Borelli já deve aqui entrar, já pediu para participar. Dr. Borelli. Borelli é um querido juiz federal e professor dos mais competentes. Tudo bem, doutor? Doutor Constantino, tudo bem? É uma honra poder participar aí do nosso encontro. Peço desculpas desde já, foram tantos desencontros, né? Imagina. Tantas coisas que aconteceram, mas a gente conseguiu aí poder marcar e conversar um pouquinho sobre serviços públicos no nosso país. Muitíssimo obrigado, admiro demais o seu trabalho, não só com o programa que o senhor apresenta, o Direito em Pauta, aqui dentro nas nossas redes sociais, mas também como advogado. E também ainda pela figura humana que o senhor tem com a família, sempre postando aí nas redes sociais. O senhor está de parabéns. Muito obrigado pelas palavras, que alegria, que alegria. Eu aqui devolvo aí essas palavras dizendo que é uma honra para mim, um orgulho recebê-lo no programa Direito em Pauta, depois de tanto tempo tentando a sua agenda atribulada, mas graças a Deus estamos aqui. Eu queria, antes de iniciar o programa, rapidamente, para quem está nos acompanhando, doutor Renato Borelli é professor, mas é juiz federal no TRF1, foi juiz federal no TRF5, já exerceu advocacia pública e privada, assessorou desembargadores já no TRF1, ministro no STJ, foi conselheiro do CARF, que é o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, é professor e coordenador científico do Gran Jurídico, tem várias pós-graduações em Direito, e, além de tudo, é uma figura muito querida. Até um detalhe para vocês que estão nos assistindo, a gente participa de um grupo de professores em conjunto, e o que eu mais vejo lá são elogios aí ao trabalho do professor Borelli, todos elogios merecidos. Então, vamos lá. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. E vamos bater um papo aqui. Eu queria, antes de entrar nesse tema tão complexo que é a crise no serviço público, falar de serviço público, queria lhe perguntar, como é que se deu a sua escolha pelo direito? Como é que chega o direito na sua vida? Bom, o direito na minha vida foi muito mais em relação ao trabalho do meu pai. Porque meu pai ele é formado em Direito, ele é formado em Economia, Contabilidade e Letras também. Tá. E passou um tempo durante uma sociedade de economia mista,
se aposentou, Uhum. e antes da emenda à Constituição número 19, né, e da emenda à Constituição também número 20, que trouxe aí para nós a reforma administrativa, a reforma previdenciária, ele resolveu fazer outros concursos. E aquilo ali me motivou demais, né, a poder escolher e fazer direito, na verdade. E foi quando, muito novo, eu falei assim, eu vou fazer direito. E acabou que eu segui mais ou menos, eu trilhei os passos do meu pai, né? Tem uma camisa do meu pai, que eu era pequenininho na escola, e eu reproduzi meus pés e escrevi para ele assim, papai, que eu saiba seguir os seus passos. E eu realmente segui os passos do meu pai. E posso afirmar aí, conhecendo o seu trabalho, que seguiu de maneira brilhante, né? De verdade aí, Obrigado. não só como advogado no tempo que foi, mas como servidor público, como juiz e principalmente como professor. E a magistratura? Nesse momento já entra a magistratura ou ela vem ao longo da faculdade? À E já vontade. existia um sonho, vamos colocar assim, já existia um sonho da magistratura na época da faculdade, né? Ah, tem gente que fala assim, não, não existe a questão da vocação. Eu acredito muito em vocação, sim. Eu acredito na paixão com a profissão, mas acredito também que haja uma vocação em relação à escolha da sua atividade profissional. Eu tive a oportunidade de fazer estágio no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Nery da Silveira, e ali, desde então, já houve uma paixão muito grande pela magistratura. Depois eu fui aprovado em concurso, trabalhei no TRF, trabalhei no Superior Tribunal de Justiça. Um dia, inclusive, o ministro do STJ falou assim, olha, você tem tanta facilidade para poder cuidar de processos, analisar, que eu acho que você merece não passar uma minuta e uma sugestão para mim antes de uma sessão, e sim assinar votos. E a partir dali eu falei assim, eu vou fazer então magistratura. Se já era aquele sonho antigo de faculdade, eu vou seguir e vou fazer a magistratura. A opção pela carreira da magistratura federal foi mais pela facilidade e por gostar também, principalmente, das matérias afetas no nosso dia a dia de julgamento. Antes, eu tive outras aprovações, passei pela Procuradoria de Estado, Defensoria, Ministério Público Estadual, até que eu cheguei à magistratura federal. Primeiro na 5ª região e atualmente na 1ª região. Aqui, estou em Brasília, lotado atualmente na 15ª Vara, sou juiz federal criminal aqui em Brasília e também sou corregedor do Presídio Federal de Brasília. Nossa, esse tema é complexo, hein? Esse tema dos É. presídios é complexo. Depois a gente, se der tempo, a gente encaixa alguma coisa aí para saber disso. E aí, hoje, o que dá destaque na sua rede social é a questão do professor Borelli, né? É a coisa da docência e lá na GRAN também, né? No GRAN. E me fala uma coisa, e também já se tinha um sonho de dar aula ou não? Isso também vem ao longo do caminho? Tive sempre muita vontade de dar aula. E apareceu a primeira oportunidade em 2010, ainda em cursos presenciais. Em 2012, eu comecei a fazer cursos e mais palestras pelo país, né? Não era tanto assim um curso regular, mas eram mais palestras, voltadas sempre para o direito administrativo. Em 2017, eu comecei a participar de cursos online, e até que no ano de 2019 eu recebi o convite do querido presidente e CEO do GRAN, Gabriel Grangeiro, que me convidou para poder fazer parte do curso, primeiro, inicialmente como professor e depois como coordenador. Legal. Quer falar um pouco do GRAN ou deixamos isso para depois? Só para quem não sabe o que Não, é. eu falo. Acho que é Vamos falar um importante, é pouquinho importante. sobre... O trabalho lá Vamos, é bem produtivo, vamos né? falar Então, acho sobre que o vale a GRAN. pena. O GRAN atualmente conta com um quadro aí de quase 600 professores, são mais de 500 colaboradores. Dentro das empresas de educação no país, é a maior e a que mais se destaca. O GRAN tem um trabalho social também assim, muito brilhante pela assinatura social. Não sei nem se posso fazer merchandising agora, a gente está aí na Black Friday.
e por 50 centavos por dia você consegue assinar o GRAM, tendo acesso aí a quase 30 mil cursos, tanto em materiais escritos como também em videoaula. E o GRAM, para mim, é uma satisfação. Eu faço tudo da aula, da coordenação, da elaboração de projetos, dos contatos com os professores, tudo é feito com muito amor. Eu me recordo que uma vez eu era juiz no Rio Grande do Norte, e o saudoso ministro José Delgado, que nos deixou recentemente, pai até de um colega da seção judiciária de lá, do doutor Mário, ele falou assim, na vida, em tudo, absolutamente tudo, você precisa, desculpa a palavra que eu vou falar, até chocou um pouco, assim, de tudo na sua vida você precisa de tesão. Em tudo, em todos os aspectos, dentro do seu trabalho, nas relações que você tem interpessoais, em casa principalmente, né? E eu consigo ter essa alegria, esse tesão, vamos colocar assim, tanto no meu trabalho como juiz, como também no GRAM, sendo coordenador científico e também como professor. E deixa aqui o convite, para quem não conhece o GRAM tem um canal, o GRAM Curso Jurídico, que está sob minha coordenação, tem um canal gratuito no YouTube, com aula todo dia, de 7 da manhã até as 9 da noite. Amanhã, por exemplo, quando é 7 horas da manhã, eu vou estar conversando sobre bens públicos com a turma intensiva para o Ministério Público do Estado de Goiás. Então, tem entrega de conteúdo constante para todo mundo, o dia inteiro, à vontade, gratuito. Basta entrar no YouTube e fazer a sua inscrição. E é verdade mesmo, é excelente, né? Conheço vários dos professores de lá e realmente é muito bom. Quem não conhece ainda pode entrar lá e conhecer, se cadastrar. Vamos lá, eu ia perguntar qual que é o segredo para o sucesso na profissão. Acho que já está respondido, né? Fazer as coisas com tesão, com vontade, com paixão, com responsabilidade. Vai por aí, é isso? Com certeza. Na minha forma de enxergar a vida de uma forma geral é assim, né? É ter essa paixão, é ter essa vontade, ainda que com tantos percalços, com tantas coisas que aconteçam no nosso dia a dia, é fazer com muita vontade, que eu tenho certeza que a gente vai ser feliz. É verdade. Vamos lá, vamos entrar no nosso tema. Qual que é o conceito? Qual que é o conceito de serviço público? Isso é bem dúbio, né? Tem muita... que a gente poderia conceituar serviço público? Olha, tem uma dificuldade muito grande. A gente encontra na doutrina vários doutrinadores trazendo definições sobre, né, serviço público, o que é o serviço público, se é aquela atividade típica e essencial do Estado que deve ser prestada pela administração pública para nós, que somos destinatários. Existe também um problema que já nasce, vamos colocar assim, no próprio texto constitucional. A Constituição faz uma distinção em relação ao serviço público. Se for um serviço prestado, que essencialmente seria pelo Estado, é sim classificado como serviço público, mas se for um serviço, uma atividade econômica concorrencial, por exemplo, ainda que prestado pelo Estado, não poderia ter essa classificação como serviço público. A gente já entra aí num grande problema, né? A doutrina divergindo do próprio texto constitucional. E mais, nós tivemos recentemente a alteração da lei que trata sobre o usuário do serviço público, a lei 13.460, que lá no seu artigo 2º, inciso 2º, também traz uma definição normativa sobre o que é serviço público. Mas mesmo assim, com definições doutrinárias, com essa dicotomia, com essa aporia doutrinária dentro do texto maior, a gente não tem, dentro do nosso ordenamento, uma melhor definição do que é serviço público. Tanto é verdade, vou chamá-lo de Constantino aqui. Fique à vontade. Pela nossa proximidade. Tanto é verdade que alguns doutrinadores mais modernos falam que serviço público, na verdade, seria todo serviço ao público. O professor Ricardo Alexandre, que é do direito tributário, faz parte do Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco, é autor também de direito administrativo, ele fala assim, é tão difícil definir serviço público no nosso ordenamento,
que a melhor forma é chamar de serviço ao público. Tudo aquilo que deveria ser prestado pelo Estado, não sendo feito pelo Estado, se for, por exemplo, por meio de delegação, uma concessão, nós poderíamos chamar de serviço ao público e não de serviço público. Então a gente já parte daí, essa dificuldade doutrinária em encontrar uma definição sobre o que é serviço público. Isso reflete um problema dentro do nosso direito administrativo, porque o direito administrativo, ainda que você tenha uma compilação de leis e um código que traga ali a Constituição, com várias leis, com várias normas que abordam o direito administrativo, nós não temos um direito administrativo codificado. E aí, o que acontece? Acaba que várias definições, vários conceitos são importados e não se adequam muito ao nosso sistema. Infelizmente, isso aí é uma realidade, né? É verdade. E aí isso acaba gerando também, de certa forma, tanta discussão judicial com relação a esse tema, né, da questão dos serviços públicos. Tal. Isso traz uma discussão judicial enorme com relação ao tema. Eu acho que, de uma maneira geral, se a gente tirar o conceito técnico e trazer para uma linguagem mais popular, mais simplista, a gente poderia dizer que qualquer atividade estatal seria serviço público? Qualquer atividade estatal, não. Qualquer atividade que seja obrigatoriamente prestada pelo Estado. Que o Estado tenha, melhor dizendo, a obrigação de prestar. Porque se a gente fala assim, olha, toda atividade estatal, a gente poderia acabar incluindo também atividades do terceiro setor dentro do serviço público. O terceiro setor que acaba sendo aquilo que é público, mas é privado, que teria, na verdade, uma obrigação de participação do Estado, mas isso acaba sendo transferido pelo particular. Então, eu não gosto muito de fazer uma afirmação assim, nesse sentido. Perfeito. Até entrou aqui o pessoal do Grande Jurídico. O que houve aqui? Até comentaram, não foi? Eu acho que sim, o pessoal... Vamos voltar aqui, deixa eu ver se eu acho. Você consegue ver? Eu não consigo ver por aqui. A doutora Maria Zulmira dizendo que as aulas são incríveis, Cível na prática entrou, o pessoal falando bem aí. Não consegui recuperar tudo, mas o pessoal comenta de novo. Vamos lá. A União Europeia, ela substitui esse termo de serviço público por serviço de interesse geral. Isso muda alguma coisa na prática, essa denominação? Ela seria mais adequada, mas na prática ela não muda muito. Assim, a gente não melhora o serviço público, o serviço prestado ao público, de interesse público, pela denominação, né? Então, na verdade, na União Europeia, é perfeita a sua colocação. Na prática, a gente não tem essa grande mudança, vamos colocar assim. Mas na União Europeia, a gente tem a definição de serviço público dividida em 3. Eles chamam primeiro de serviços de interesse econômico geral. Eles chamam também de serviços não econômicos e os serviços sociais de interesse geral, como, né, você acabou de colocar para a gente. O serviço de interesse econômico geral seria mais ou menos ali aqueles serviços que trazem algum tipo de proteção para o cidadão em relação a serviços básicos, né? Serviços que guardam relação principalmente com o aspecto concorrencial. E lá, um serviço de interesse econômico que é típico dentro da União Europeia é justamente o serviço postal. Isso aí é o exemplo clássico que nós temos. Já na sequência, os serviços não econômicos, que eles também classificam como se fossem serviços públicos, né? A atividade policial, a prestação da atividade jurisdicional, o próprio poder judiciário, tudo isso lá eles falam que são serviços públicos, mas são serviços não econômicos, né? E por fim existiriam aí serviços sociais de interesse geral, que são voltados mais para aquelas pessoas vulneráveis. E aí a gente puxa um pouquinho dessa parte dos serviços sociais de interesse geral para a parte
que dentro do nosso país nós falamos aí no terceiro setor, né, o que seria público, mas é verdade privado. O Estado até deveria prestar atividade, mas não comportando, até mesmo pelo tamanho da sua máquina, acaba colocando aí nas mãos de particulares. Na prática mesmo, doutor, a gente não tem assim diferença, como o senhor falou, né? Você permanece tendo a dificuldade de se definir o serviço público, o que é serviço público, e lá mais ainda, porque lá você acaba tendo aí essas três distinções que a gente vê, né? São três distinções aí em relação ao serviço público. Perfeito. A Raquel vem comentando aqui, a Raquel Azevedo, que Borelli é muito competente. Mais um dos elogios que a gente vem acompanhando aí ao longo da live. Que pena, eu não consigo acessar, que pena. Os comentários? Não consigo acessar. Não estão... Eu não consigo acessar os comentários. Não sei porquê. Não dá para Não dá para ver. Tá, eu vou. Se eu deixar assim, melhora? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui os comentários. É só arrastar o dedo, né? Bate 2 vezes, né? É porque eu estou minimizando para aparecer mais o seu rosto, mas dá para eu deixar assim também, não incomoda. Deixa eu ver se... Não, para mim não... Bom, tudo bem. Eu vou tentando, sempre que tiver comentário, eu vou tentando trazer para te ajudar aí a não deixar passar em branco. Tá jóia. Bom, vamos entrar diretamente na questão do nosso tema, que é a crise no serviço público. Essa crise do serviço público, a gente pode dizer que ela tem alguma correlação com as políticas de governo, com relação ao tamanho do Estado? Vou tentar explicar. Essa questão do privatiza, não privatiza, tentando um link com a privatização. Quer dizer, a crise se dá pelo tamanho ou não? A crise se dá por gestão e por outros assuntos que a gente vai tratar durante a live. Porque há quem defenda que quanto menor o Estado, mais efetivo. Passa por isso a crise atual pelo tamanho do Estado? Eu vou até trazer aqui, se for permitido, uma discussão dentro da doutrina em relação ao que seria essa crise no serviço público. Alguns doutrinadores falam que a crise no serviço público é justamente essa dificuldade de se entregar um serviço público adequado, de se chegar a nós, que somos destinatários e que somos consumidores também do serviço público, de trazer esse serviço adequado para nós. Isso seria um viés, ou então a primeira faceta em relação ao serviço público, a crise no serviço público, melhor dizendo. A outra seria justamente voltando lá naquele nosso ponto inicial, pela própria dificuldade em se conceituar serviço público. Então, crise no serviço público, você tem aí algumas discussões doutrinárias em relação ao que é serviço público, o que é crise no serviço público, se é pela sua própria definição, ou se então a crise no serviço público é por essa falta de um serviço considerado adequado, ou então um serviço mínimo que nós teríamos garantia, inclusive pelo próprio aspecto social que a nossa Constituição traz para a gente. Em relação aos aspectos políticos que o senhor coloca aqui para a gente, eu acho que existe uma relação não apenas indireta, mas uma relação direta. A quantidade de demandas existentes no nosso país, a expectativa também muito grande, e o número de servidores, ainda que se critique no nosso país pela máquina, que tem servidores demais, é um número insuficiente para uma prestação de um serviço adequado. Uhum. Eu não quero polemizar, e o objetivo aqui de forma nenhuma é polemizar, mas a gente só conseguiu, estamos, graças a Deus, vencendo e ultrapassando esse momento de pandemia, por causa de um serviço público que guarda uma relação enorme com o aspecto político, que é o SUS. Sim. Graças a Deus nós temos o SUS, que tem feito um trabalho extraordinário em relação a conseguir atender a quantidade de vacinas. Eu não estou falando que é o chefe de um executivo
A, B ou C, nada, absolutamente nada disso. Mas o que eu queria falar aqui é que justamente pelo próprio SUS que a gente tem conseguido vencer e com fé em Deus, em 2022, a gente vai ter aí atravessado essa crise por completo. Amém. Então, tem um problema político? Eu acho que tem. Tem um problema direto. Essa crise no serviço público tem um problema direto. E, principalmente, ainda que se critique demais pela falta de servidores para a entrega, para a prestação desse serviço que deveria ser considerado adequado. Alguns doutrinadores também criticam demais, falam que membros de Ministério Público e membros da magistratura não seriam servidores públicos, que seriam agentes políticos por ali estarem, na verdade, na figura do Estado, fazendo a sua representação. Que ninguém jogue pedra em mim, mas eu entendo que eu sou o servidor público. Eu estou no fórum para prestar uma atividade jurisdicional e eu tenho que receber um advogado à parte, um Ministério Público, um delegado, como um servidor público. Eu tenho responsabilidades como servidor público. Ainda que eu esteja ali na representação do Estado, eu acredito que o meu serviço é um serviço público. E aí a gente tem um outro problema. Existem várias outras situações, quantidade de recursos que nós temos, situações meramente protelatórias dentro do processo, seja do processo civil, seja dentro do processo penal, mas a insuficiência também de servidores que atuam diretamente e de servidores magistrados, isso também traz um problema e isso guarda relação também diretamente com o aspecto político. Perfeito. Há quem diga, pegando um gancho nessa sua colocação, de que a quantidade de servidores do funcionalismo público não é exagerada, há quem diga que a estabilidade funcional ela interfere na qualidade do serviço público. Faz algum sentido isso? Ou isso seria a exceção? Eu sento na condição de ser estável e aí eu me permito prestar um serviço público que não tem a qualidade que teria se eu fosse um prestador da atividade privada e pudesse ser demitido facilmente. Faz sentido isso? Ou também é outra cortina de fumaça que se joga nos servidores públicos, no funcionalismo público? Eu acredito, Constantino, que tem essa relação, mas é uma relação que a gente vê de forma excepcional. A maioria dos servidores, em todos os lugares que eu trabalhei, são extremamente comprometidos com o que faziam e com o que fazem. Isso eu tive experiência dentro do Poder Judiciário, como magistrado, como servidor, como membro do Ministério Público, dentro do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, como conselheiro. Dentro da Procuradoria do Estado, eu também percebi isso. Um zelo e um comprometimento muito grande. Renato, mas é normal, eu vejo, por exemplo, já atuei em corregedoria, já vi a quantidade de processos, desígnio de servidor público que está mais preocupado em realizar uma greve do que trazer soluções de boas práticas para ver o que pode ser melhorado. Existe. Tanto é que a jurisprudência está aí justamente para poder combater esse tipo de maus servidores. Mas até entrando um pouquinho na minha própria opinião, eu acredito que a forma que venha a reforma administrativa não vai combater isso de jeito nenhum. Deveria ser mais preocupada com o servidor que não tivesse aí um mínimo de aprovação e critérios objetivos para uma avaliação inicial dentro do chamado estágio probatório, do que o que se apresenta agora, por exemplo, dentro do nosso parlamento. Perfeito. Fazendo outro gancho nisso. A gente não tem uma má qualidade, entre aspas, óbvio que eu estou generalizando para tentar contextualizar a pergunta, mas a gente não tem essa má prestação de serviço, porque a gente não consegue implantar no serviço público, com algumas exceções, a meritocracia? A meritocracia ainda
tem sido tentada já há muito tempo ser implementada. A gente pode falar, inclusive, vamos colocar aí início dos anos de 1930, criação do DASP, né? Vamos tentar fazer um histórico aqui, a saída de um Estado patrimonialista, poder totalmente, um Estado soberano, a saída daquele Estado burocrático até a chegada do nosso atual, que ainda se engatinha muito, de um Estado gerencial, né? Importado também do sistema britânico, chamado aí de New Public Management, né? Que tentou se implantar dentro do nosso país. Mas eu acredito que busca-se aos poucos e tenta-se alcançar um serviço melhor, justamente focado nessa parte desse estado gerencial. A meritocracia está relacionada diretamente ao estado gerencial, né? Tanto a meritocracia como o próprio princípio da eficiência, que veio justamente nos momentos aí que se falava tanto em privatização, desestatização dentro do nosso país. Então, se eu puder afirmar que o serviço público guarda uma relação direta com o princípio da eficiência e com a meritocracia, é mais ou menos essa linha minha de raciocínio, como professor de direito administrativo, que eu tento apresentar para os meus alunos, que também, as oportunidades que eu tenho em palestrar e conversar um pouquinho sobre o tema, eu assim coloco. Que é importante não só você falar no aspecto da meritocracia, que, óbvio, né, tem essa relação, mas o princípio da eficiência também, com certeza. Tá. Eu participei há uns anos atrás, numa gestão anterior no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, da implantação de um núcleo de conciliação voltado para a área da saúde. Um trabalho bem legal que nós fizemos. Eu ouvia muito de dentro do Poder Judiciário que o problema não era nem de falta de material humano, nem de falta de recursos. Que o grande problema perdão, da eficiência do Poder Judiciário é falta de gestão. Vai de encontro com o que você está falando? Desculpa até te chamar de você, estou tomando a liberdade pelo bate-papo. Não, por favor, você pode me chamar de você. Jamais cometeria essa indelicadeza se eu estivesse na presença do juiz Renato Borelli, obviamente. Mas tem algum sentido isso? Ou isso também não encaixaria na sua colocação de que a gente não tem excesso no funcionamento público, funcionário público, mas teria até necessidade de complementar alguns cargos sempre tão vagos, né? Isso me gerou uma dúvida. Tem dinheiro, tem gente, falta gestão, ou falta tudo, inclusive gestão? No Poder Judiciário especificamente. Tá. Eu acredito que falta mão de obra. Tá. Falta magistrado, falta servidor. Falta magistrado é coisa, assim, é claro. Você vê agora, por exemplo, o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o maior tribunal do país, a quantidade de cargos vagos. Recentemente, agora, a transformação de tantos cargos vagos de juízes federais substitutos em cargos de desembargadores. Dentro de tribunais, por exemplo, você tem ali, você entra em setores que tem servidor que faz o trabalho de 2, 3, de tanta demanda que existe, né? Mas existe também dentro do judiciário, e vem se melhorando demais, a questão relacionada à gestão, né? O CNJ tem uma preocupação enorme e isso aí tem que ser reconhecido. O CNJ cada vez mais vem tratando sobre o aspecto da gestão, a gestão da vara, a gestão do gabinete, a gestão administrativa. No ano de 2009, com a Resolução 75, o CNJ, incluindo matérias obrigatórias para os concursos de magistratura, trouxe a parte de formação humanística e lá você encontra gestão, a gestão em relação às varas e a gestão em relação às secretarias. Hoje a gente não tem mais aquele juiz apenas o juiz boca da lei. O juiz, acima de tudo, deve ser um juiz humano, deve ser um juiz preocupado com quem trabalha com ele,
com a equipe. O juiz deve ter uma preocupação também enorme com que a outra parte passa, com que o advogado que está do outro lado do balcão passa. Eu falo isso por experiência e tem várias críticas, mas eu acredito que, inclusive, deveria ser parte de ingresso na magistratura que o candidato passasse pelo menos um ano advogando mesmo. Não na atividade jurídica que você tem aí dos 3 anos para apresentação, né, em momento de inscrição definitiva. Mas um ano como advogado privado para você sentir e saber um pouco do que é estar do outro lado do balcão. O que é esperar, por exemplo, o alvará? O que eu, como advogado de um réu preso, ficar até 8 horas da noite aguardando um alvará de soltura, se o magistrado, por exemplo, não colocou na decisão que aquela decisão tem força de alvará e que pode ser cumprida por um oficial. Então, eu vejo essa parte aí. Mas o CNJ se preocupa demais. O Tribunal de Justiça de São Paulo colocou a questão da gestão, que é importante, mas o CNJ vem trabalhando muito com isso, vem tentando desenvolver, criando programas, grupos de trabalho. Todo dia você recebe um e-mail, todo dia é exagero, mas é constante você receber e-mails do CNJ falando sobre a criação de grupos, falando sobre a exposição de boas práticas dentro do Poder Judiciário, até mesmo criação de criação de secretarias unificadas para poder, de alguma forma, ser mais fácil a gestão por alguém que viesse administrar e, da mesma forma, né, seria assim, um resultado direto, você ter mais mão de obra para poder trabalhar com os processos. Então, assim, não é discordar de forma alguma, até porque eu admiro demais o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seja não apenas pela administração do volume de magistrados e servidores, pela quantidade de processos e também pela qualidade das decisões, mas eu acredito que não seja apenas o aspecto da gestão, mas também a própria falta que nós temos de servidores, sejam analistas, técnicos, escreventes e também de magistrados. Perfeito, foi muito clara a resposta. A gente consegue identificar quais seriam as principais causas dessa crise do serviço público que cada vez aumenta mais? Vamos colocar, então, assim, vamos falar sobre o primeiro viés, a primeira faceta, que fica mais fácil. Essa crise dentro do serviço público relacionada à entrega e à prestação de um serviço adequado, né? Vamos colocar assim. O ponto principal, Constantino, que eu acho atualmente, é justamente pela busca pelos serviços públicos, seja ele na área de saúde, seja na área de educação. E também, cada vez mais, você tem aí envolvendo também um pouco do aspecto do executivo e legislativo, redução, né, de verbas para a prestação de serviços públicos, daí você falar, por exemplo, na reforma administrativa, daí você falar também na existência e na criação do terceiro setor, e também um ponto principal que muita gente pode me criticar e falar que eu estaria puxando sardinha para o lado do ativismo judicial, mas é a falta de políticas públicas que nós temos no nosso país. As políticas públicas do nosso país caminham de uma forma muito devagar, muito pontual, e depende sempre de um grande acontecimento para poder ter uma política pública, né, assim, que venha a ser concretizada, que venha a ser efetivada na ponta. Políticas públicas, por exemplo, em relação à proteção às mulheres. O que foi que a gente acompanhou no início da pandemia, né? Quantos casos de violência doméstica dentro de casa? Será que isso já não existia antes? Existia, claro que já existia, né?
mas a gente teve uma participação da sociedade civil, a ANB e a OAB, aí na ponta, né, manifestando-se, levando isso ao conhecimento do público de uma forma geral, até que viesse a bater às portas do Executivo e do nosso Legislativo para que se tomasse providência. A gente acompanhou depois tantas reformas na área civil e principalmente na área penal, justamente em relação a esse ponto. Então, uma situação principal, eu acho que é porque ainda falta muita política pública dentro do nosso país. O nosso país é carente na concretização, na realização de políticas públicas. Jurisprudência, mudando um pouquinho de assunto. Quando você vê dentro de um concurso público a gestante podendo remarcar uma prova, um exame físico, como o Supremo Tribunal Federal entendeu, o STJ depois fazendo uma relação com o caso, permitindo que a lactante também viesse a fazer. Por que isso? Ausência de política pública. Isso tudo não poderia ser previsto numa lei geral de concurso, que até hoje a gente não tem? Verdade. Então, assim, o meu entendimento é justamente a distribuição orçamentária que se diminui, mas o ponto aí principal que eu vejo é justamente a falta de políticas públicas no nosso país. Eu acho que, fazendo um gancho nisso, a gente tem muita política de governo e pouca política de Estado, né? Daí muita gente confundir função de Estado e função de governo, né? Você vê aspectos relacionados ao Estado e uma questão de política pública que é própria de governo e trazer para a sua execução que a gente não tem. É verdade. Professor Mário Machado passou por aqui e te elogiou aí, deixou um abraço. Obrigado. Mandou. A gente consegue apontar quais seriam os maiores desafios desses serviços públicos, que tanto a gente fala, que é o tema do nosso bate-papo? Quais são os principais desafios que a gente tem? De uma maneira simples, seria entregar um serviço melhor. Mas, para se atingir isso, quais são os desafios principais? Um deles, eu acho que já foi até mencionado, que é a questão da falta de pessoal, né, no judiciário, e deve ocorrer em outras áreas. Mas dá para apontar quais são os nossos desafios para melhorar isso? Eu colocaria o que a gente já conversou, a parte orçamentária, mão de obra, servidores mesmo, pelo próprio quadro que a gente tem dentro do serviço público, né, um quadro escasso, vamos colocar assim, e voltar também em relação ao ponto que a gente falou agora há pouco, a necessidade de políticas públicas. Renato, mas e o aspecto da jurisprudência, será que não poderia melhorar? A jurisprudência tem sempre tentado melhorar a questão do serviço público e a crise dentro do nosso serviço público. Tanto é verdade que o Superior Tribunal de Justiça, nas suas jurisprudências em teses, traz vários itens relacionados ao serviço público, principalmente quando a gente fala em corte, né, de serviço público e a sua essencialidade. Então, quais são os pontos necessários? Primeiro, eu acho, a necessidade de um orçamento melhor, voltado para o serviço público, a servidores, um quadro carente, um quadro pequeno de servidores, e maior concretização em relação às políticas públicas que nós temos aí dentro do nosso país. Para mim, seria o essencial, e se a gente chegar a uma situação como essa, eu tenho certeza que a gente teria um serviço público muito melhor do que nós temos hoje. O serviço público que o Brasil é muito criticado. Por exemplo, quando Lord O'Neill, responsável pelo New Public Management, veio ao Brasil comentar sobre a situação das privatizações, das desestatizações, ele falou assim, olha, existe dentro do Brasil um sistema que choca e entra em conflito com o nosso sistema britânico, que vocês colocaram aqui como essa administração gerencial, que é justamente a falta e essa carência de
de políticas públicas, né, que dentro do Brasil não tem, e que seria um ponto necessário, seria uma situação objetiva a ser analisada aí para se evitar o serviço público. E também tem outro ponto, todo mundo reclama do serviço público no nosso país, mas mesmo assim a gente ainda tem serviços públicos bons. É normal você ver um programa aí que você acaba encostando na televisão e sai sangue de tanto problema que fala, né, noticiários terríveis, comentando de um serviço A, B e C, mas a gente ainda tem serviços, como é o SUS, que a gente falou agora recentemente. A gente ainda tem alguns serviços que, como dizia o Raul Gil, a gente pode tirar o chapéu e tem que ser gratos, né? Serviço de saúde, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe, né? Critica-se muito também a Previdência, mas ainda dentro do próprio regime geral de Previdência, temos um serviço público muito melhor quando a gente fala na concessão de um benefício, de um auxílio. Cada vez mais o Conselho de Recursos da Previdência Social e a própria Procuradoria Federal vem fazendo um trabalho de forma brilhante e extraordinária, tentando aí melhorar esse serviço público, essa entrega de um serviço público na concessão de um benefício assistencial. Perfeito. Faz todo sentido, né? A gente te ouvindo, eu vou ouvindo e refletindo e faz todo sentido. Como amplia o horizonte de entendimento, ouvir as tuas palavras. Que legal. A gente pode dizer que eu estou sempre usando a crise no serviço público para fazer a pergunta, porque é o tema da live. Então, estou tentando trazer para dentro para contextualizar, mas óbvio que de maneira aí bem clara você está extrapolando a resposta de maneira adequada. A crise no serviço público, que tanto se fala, tem relação direta com a corrupção? Ou é outra balela de imaginar que todo servidor público é corrupto, que todo policial militar é corrupto, que todo deputado é corrupto, quando, na verdade, a gente ainda, acredito eu, posso ser ingênuo, acredito eu que a corrupção ela é minoria, ela é exceção e ela não é regra no serviço público. Eu não levaria, Constantino, nem pelo lado da gente tratar o agente público como a figura corrupta trazendo problema. Existem as exceções, claro. Quando eu passei, por exemplo, em vara civil, era comum você ver a ação civil pública por atos de improbidade, justamente por atos, né, que atentassem de alguma forma a Lei 8429 e que penalmente caracterizariam-se como corrupção. E agora também, dentro de uma vara criminal, são vários casos. Semanalmente a gente recebe não sei quantas denúncias aí envolvendo corrupção de servidores públicos. Mas eu não coloco dessa forma. Eu acho que a corrupção que traz um prejuízo maior para o serviço público, para um serviço público adequado, é justamente aquela corrupção lá do início, que já vem com a redução da verba orçamentária, que já vem ali trazendo uma redução de serviços tão essenciais para aquelas populações menos assistidas, né? Aqueles serviços que a gente colocou dentro da União Europeia para aqueles mais vulneráveis, né? A preocupação com o Estado social que a gente tem dentro do nosso direito constitucional, dentro da nossa Carta Maior, e que isso traz um problema maior. Eu não vejo de jeito nenhum assim, olha, foi praticada atividade aqui por um servidor corrupto e isso trouxe prejuízo no serviço público, na entrega do serviço público. Isso é muito isolado. Tanto é que o ato por ele praticado pode ser depois praticado de uma forma correta pela própria administração, e isso pode ser corrigido também criminalmente. Devolução de valores, ou então numa ação civil pública por atos de improbidade administrativa, né, pela nossa nova lei, ainda sendo a 8429, com tantas reformas,
ele pode também ser responsabilizado. Tem essa situação pontual do agente público? Tem. Mas eu acho, vamos dizer assim, falando-se num aspecto de corrupção, eu acho que vem lá de trás, vem lá do próprio aspecto orçamentário, da própria redução, da retirada de serviços considerados aí essenciais. O meu modo de enxergar e a forma que eu coloco para os meus alunos é mais ou menos assim, é desse jeito que eu visualizo, e não apenas o policial que fez, porque isso são casos isolados. Existe profissional problemático dentro de todas as áreas, e não apenas dentro do serviço público. Eu posso pegar um engenheiro problemático, um arquiteto, um médico, um dentista, um psicólogo, né? E não apenas dentro do serviço público, pegar um agente público responsável por algum ato de corrupção e que aquilo venha gerar, né, uma crise dentro do serviço público, ou então, de uma forma geral, entregar ali um serviço considerado de forma inadequada. Perfeito. Desculpa. É mais estrutural, né, do que individual, eu acho que é mais do que personalíssimo, né? É sistêmico, e justamente foi como o senhor colocou para a gente. É essa dificuldade que a gente tem na separação de função de Estado e função de governo, né? Então, é um aspecto estrutural, é algo sistêmico, enraizado, mas que eu espero que nas próximas gerações a gente consiga aí, pelo menos, mudar e melhorar um pouquinho. Somos dois. Acho que dá para a gente falar, a gente tem aí mais alguns minutos, dá para falar um pouco da questão da jurisprudência, já foi até falado alguma coisa, mas como é que a jurisprudência tem se posicionado, como é que caminha a jurisprudência com relação aos assuntos afetos a essa entrega, a essa questão toda do serviço público? A gente tem algo aí que daria para comentar disso, que chama a atenção? Tem essa jurisprudência em tese, para a galera que está assistindo aí, até recomendo. O STJ, dentro da jurisprudência em tese sobre serviço público, tem 10 enunciados que as bancas de concurso adoram, né? A questão relacionada à própria Lei 8987, o corte dos serviços essenciais, em situações, por exemplo, aí, emergenciais, que você não precisa fazer a notificação, isso é esboçado na lei e reconhecido pela jurisprudência. Caiu, por exemplo, na rodovia, teve um problema, uma árvore caiu em cima de uma linha de transmissão. A lei fala, e a jurisprudência da STJ reconhece, olha, num caso como esse eu não preciso de fazer a comunicação. Outras situações, é necessário que haja, sim, a comunicação, até mesmo por respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, para que seja, né, apresentada aí uma defesa e respeitando-se também o devido processo legal que é estampado dentro do nosso texto constitucional. Serviços essenciais, os nossos tribunais, o STJ também não admite um corte. Quando a gente fala, por exemplo, em UTI, será que eu posso cortar serviço essencial, energia dentro de uma UTI? Né? Não. Débitos também relativos aí a moradores de casas, que eram relacionados a proprietários anteriores, que o STJ fala, não, o débito não é cabível, deve ser o débito daquele atual morador, do atual inquilino, do atual proprietário, e não sendo cabível aí débitos, pretéritos de outras pessoas, que traria, na verdade, realmente esse caráter intuito personae, né? Há situações também de que, ainda que exista um débito dentro de uma residência, e eu sendo proprietário de um outro imóvel, eu não posso, por exemplo, cortar o serviço na outra residência como uma forma de penalizar esse débito que eu tenho, né, que está em aberto junto aí à prestadora de serviço. Então, existem vários julgados, são 10 enunciados da jurisprudência em tese do STJ, que eu aconselho aí todo mundo a ler, e tanto para quem advoga, que acho que é muito bom saber, e principalmente para quem faz concurso público,
que é tema adorado, é tema queridinho pelas bancas de concursos. Perfeito. A gente fala muito de reforma administrativa, você inclusive já passou por ela aí no nosso bate-papo. Reforma política. Reforma política e reforma administrativa fazem parte hoje da necessidade essencial para mudar o serviço público? Eu preciso disso para mudar o serviço público ou não tem vinculação direta? Preciso ter uma reforma política e uma reforma administrativa verdadeira para melhorar o serviço público, para ter uma entrega melhor, ou são caixinhas separadas? Eu acho que a gente separa, né, justamente pelo aspecto, pela função administrativa, pela função estatal e pela função de governo. São situações que batem, né, as portas do nosso sistema atual. Tudo que se fala, PEC 32, como é que vai ser, qual que vai ser o futuro. Mas eu acho que se a gente for fazer um comparativo, e se me perguntar, Renato, qual das duas é mais necessário? Eu acho que o que mais a gente precisa seria a reforma administrativa, principalmente em relação aí o que não é tratado dentro do texto, que eu ainda não vi também dentro de nenhum aditivo em relação à PEC de número 32, seria nessa essencialidade dos serviços e também a essencialidade que levaria à qualidade e também que aumentar a mão de obra e que, na verdade, o que se apresenta lá é o contrário, tentar enxugar ao máximo, né? Fala-se até num Estado mínimo, que para mim isso é inconstitucional, nosso Estado é liberal, com um aspecto totalmente social, né? Voltado aí para aqueles que mais necessitam. Mas se a gente pudesse separar, eu falaria nessa necessidade de uma reforma administrativa, mas com mão de obra, ainda que você fale mão de obra qualificada, para que pudesse atender e prestar esses serviços públicos. Perfeito. Estamos chegando ao final. Vou fazer uma pergunta fora do tema, que é uma curiosidade minha. Ontem, inclusive, eu estava num evento com o ex-presidente Michel Temer e perguntei isso a ele. A gente precisa de uma nova Constituição? Eu acredito que não. Eu acho que, eu não sei, eu mesma respeito... resposta dele. A resposta dele foi exatamente a mesma. Eu tenho uma admiração enorme pelo presidente Michel Temer. Ele disse exatamente isso. Para mim, é um grande constitucionalista, né, que tratou demais, na época, inclusive, das reformas de número 19 e de número 20, sobre direito adquirido. Para mim, foi assim, o parlamentar mais responsável pela situação de direito adquirido, que mais esteve atento em relação ao artigo 5º, inciso 36 da nossa Constituição. Eu acho que a gente não precisa de uma nova Constituição. Eu acho que, infelizmente, nós temos muitas emendas à Constituição e que você poderia resolver isso muito mais por interpretações, por aspectos hermenêuticos dentro do nosso próprio Supremo Tribunal Federal, mas que também pelo volume que se apresenta perante a Suprema Corte acaba trazendo prejuízo quanto a isso. A Constituição é prolixa? O ministro Luiz Roberto Barroso até brinca, ele fala: a Constituição faz tudo e traz de tudo, só não traz o amor em 3 dias. Mas, de tantos assuntos tratados, é uma Constituição prolixa. Eu não acredito que a gente precisaria, de forma alguma, de uma nova Constituição, de um novo poder constituinte, de forma alguma. De interpretação e de hermenêutica, eu acredito que sim. Daí porque tanto hoje em dia se fala em aspectos de pós-positivismo, neoconstitucionalismo, mas para uma nova Constituição eu vou concordar então com o presidente Michel Temer, e eu acho que não é necessário. A gente pode dizer que dá para acreditar no Brasil ainda? Eu acredito. Eu acredito. Eu sou
brinca-se muito, né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu fico preocupado, estou até com as minhas mãos aqui, verde, azul, vermelho, que eu estava brincando com as crianças agora de tinta. Eu espero, de alguma forma, deixar um legado, deixar passar algo novo, né, para os meus filhos, deixar alguma coisa de exemplo. Mas eu acredito, sim, num país melhor. Existem mudanças que a gente precisa, com certeza. Com certeza. A gente passa e já vem atravessando há algum tempo por situações que acabam deixando a gente chocados, né, sem saber o que vai ser o dia de amanhã. E isso vai em todos os aspectos. Você vai dentro de um mercado financeiro, você vê isso, acompanha no mercado, numa quitandinha, numa horta, né, quando você vai comprar algum hortifruti granjeiro, qualquer coisa. Um posto de combustível, uma viagem internacional, até mesmo uma viagem nacional. Mas eu acredito que a gente tem melhoras. Eu acredito que é possível ainda se mudar. Pelo menos da minha parte, eu faço muito. Eu tento demais. Seja mudando vidas por educação, né, através do ensino, ministrando aulas, seja também como a minha atividade de magistrado. Eu acredito que a gente tem, assim, um país melhor. Que bom, que bom. Chegamos ao final, passou tão rápido, o papo estava tão gostoso, mas você precisa voltar a brincar com as crianças, a gente tinha se comprometido em 1 hora já. Não, todo mundo aqui já dormiu, pode ficar tranquilo. Que bom. Não me dá brecha, não, senão eu fico falando aqui. Hein? O papo está tão gostoso que eu não te libero, mas não, vamos lá. Professor Mozart Borba, profissional impecável, sou fã. Opa. Grande abraço aí, ó, professor Mozart Borba, é nosso professor de Direito Processual Civil lá do GRAN, pernambucano, mandar um abraço aí, muito legal. Paty Morello também está sempre conosco, que bacana, que legal. É isso aí. Vamos lá. Acho que a gente chegou ao final. Queria te agradecer imensamente, não só pela live, pelo bate-papo, sei do seu tempo, da correria. Te agradeço imensamente por ter aberto esse espaço na agenda para conversar conosco. Mas eu queria te agradecer por 2 coisas. Por tantos elogios recebidos ao longo da live, e o que eu vejo lá no grupo, agradecer em nome de todos os seus alunos, né? Que devem ser todos privilegiados de terem tido aula e ter passado pelas suas mãos. E uma coisa que você colocou ao longo da live, que eu tenho defendido bastante, eu até participei aí do Congresso da Advocacia 4.0, falando exatamente desse tema, da justiça humanizada. E aí você utilizou bem isso, falando da coisa do juiz, de ser mais humano, de pensar na outra parte, de ouvir. E aí eu queria te parabenizar por isso também. Apesar de todo o seu conhecimento jurídico, de toda a sua experiência, do local que você atingiu, em todas as profissões que você exerce, ainda tem espaço para esse olhar humano. E aí eu queria te parabenizar por isso, como advogado e como cidadão também. A gente precisa de juízes humanos, juízes que julguem de acordo com a lei, mas que consigam enxergar que ali existem pessoas e que o fato de eu condenar alguém, porque eu entendi que merecia a condenação, eu não preciso maltratar, eu não preciso tratar de maneira desigual, e a gente vê muito isso no dia a dia. Então, quando eu me deparo com juízes que têm essa preocupação, eu me sinto na obrigação de ressaltar isso. E é o que eu estou fazendo agora. Unicamente ressaltando a sua qualidade, só trazendo à tona uma delas. Então, queria te parabenizar por isso e que a gente tenha mais juízes com essa visão, com essa postura, com essa integridade e com essa entrega. Muito obrigado em meu nome, em nome de todos que passaram por aqui, em nome desse Brasil que a gente acredita. Eu também acredito. Então, em nome desse Brasil, eu queria te agradecer. Queria te passar a palavra aí para a sua mensagem, para as suas considerações finais, e a gente encerra. Obrigado por enquanto. Professor Constantino, eu que agradeço. De novo, eu peço desculpas, foi tanta coisa. Eu estava de férias, depois foi mudança, uma coisa, outra, e eu não consegui para a gente poder, né, conversar um pouquinho e trocar essa ideia. Mas que bom que deu certo.
Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Admiro demais o programa do senhor. Admiro demais também a sua postura no nosso grupo de professores, a admiração que todos têm, tanto pelos seus programas aqui no Direito em Pauta, mas também como pessoa, né? Já falei que, como advogado e também como chefe de família, você se coloca de uma forma muito bonita dentro das redes sociais. Isso é muito admirável, eu queria deixar aqui registrado. E, por final, eu queria só falar sobre a situação da realização da justiça, que a gente estava conversando aqui e que até recentemente eu me lembrei de um aluno do GRAN, que o GRAN não é presencial, mas acaba que você em Brasília esbarra em uma pessoa e outra que fala, eu sou seu aluno, né? A primeira, enquanto a realização da justiça, né? Eu acho que a maior coisa que nós temos, e isso buscando um pouquinho de Rawls, seria justamente você trazer aí essa combinação de liberdade individual e de se concretizar mecanismos distributivos, e que a nossa Constituição traz isso e que, infelizmente, nem sempre é cumprida. É você assegurar o mínimo, né, o mínimo vital a cada pessoa. Isso, para mim, acima de tudo, é a realização da justiça. É o que Rawls fala sobre essa realização da justiça, né? É dar aquele mínimo essencial e digno para cada um. E, para poder finalizar em relação à questão de se mudar ou se não mudar, o que eu acredito, né, do nosso país, será que tem melhoras ou não? Recentemente eu encontrei um aluno aqui em Brasília e eu ouvi dele, né, ele perguntou para mim assim, o senhor acredita no nosso país? Eu falei assim, acredito e acho que vai melhorar. E você? O que você espera? Ele falou assim, doutor, acima de tudo, eu não quero viver em outro país. Eu quero viver em um outro Brasil. Eu quero viver em um outro Brasil no que eu acredito e que eu acho que também grande parte da população vem acreditar. Então, são só essas duas mensagens aí que eu queria deixar registradas no final, em relação à concretização dos direitos sociais, que eu acho que são extremamente importantes, e também nessa nossa expectativa de mudança e melhora que a gente tem no nosso país. Lindas mensagens profundas e que nos fazem refletir. Perfeito, e vou adotar. Eu não quero morar em outro país, eu quero morar em outro Brasil. Perfeito. Obrigado de coração. Queria só deixar um recado, tomar liberdade de pedir licença. Amanhã a gente tem eleições na OAB São Paulo. Quem estiver em São Paulo e for advogado, a gente apoia a chapa 14 da Patrícia Vanzolini, com Leonardo Sica, perdão, uma diretoria inclusiva, a gente acredita na mudança para a OAB, e aí eu estou tomando a liberdade para aquele que ainda não se decidiu, que for advogado em São Paulo, amanhã compareça às eleições e vote na chapa 14, muda a OAB São Paulo. Peço licenças aí para ter falado isso, mas acho que era importante, porque eu acredito nessa chapa, acredito na Patrícia, no Léo Sica, em todo mundo que está lá, e era isso. Muito obrigado, gratidão, tenha uma ótima noite e siga esse seu caminho de sucesso e de tanta entrega. Foi o que a gente teve aqui hoje. Toda a sua entrega com clareza, com brilho no olhar. Agradeço a todos que nos acompanharam. Semana que vem a gente tem mais. Logo, logo chegando no programa 100. Faltam só 25. Estou chegando lá. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Se cuidem. Gratidão. Obrigado pelo convite. Tchau, pessoal. Eu que agradeço. Boa noite. Tchau, gente. Fiquem bem. Até semana que vem. Tchau.